Então você vai ser enganado pela Apple de novo? Por que o mundo todo para ouvir o que vai mudar em um celular novo? Será que ninguém tem preocupações mais importantes que essa? E você que é brasileiro, não ganha em dólar, já sabe que vai ficar salgado o preço dessa brincadeirinha, né? Para pensar como que isso é possível, milhões e milhões de dólares envolvidos no lançamento de uma nova funcionalidade. É um USB tipo C, é uma câmera, um processador um pouquinho melhor. Há poucos dias a Apple fez o seu grande evento de lançamento do novo iPhone e claro que a internet toda já está em cima do assunto. E não tem como ser diferente. Cada lançamento do iPhone movimenta milhões de pessoas. É transmissão ao vivo, o mundo todo assistindo, cobertura na internet, no jornal, no rádio, na TV, inclusive aqui no Brasil também. E claro, todo mundo reclamando. Ou melhor, comentando lá no Twitter, né? Quero dizer, no X. Desculpa aí, Elon Musk. Mas sério, o que é que tem no novo iPhone que todo mundo quer saber o que vai mudar nesse aparelho? A câmera dele realmente é a melhor do mercado? Ele nunca vai travar mesmo? E por que mesmo quem ainda tem um celular bom que funciona já tá pensando em comprar um novo? E eu aqui com meu bom e velho iPhone 11 que eu comprei usado contra a minha vontade e ainda vai ficar um bom tempo na minha mão, assim espero. Agora imagina, se toda vez que um novo modelo de geladeira é lançado, você vai lá correndo e troca a sua. Parece até um absurdo. E olha que essa nem é uma comparação tão absurda, porque hoje em dia tem geladeiras Wi-Fi, controle pelo celular, e tem algumas que até tem o preço aí de um iPhone. Mas enfim, todo lançamento é a mesma coisa. Tem gente que vai defender a Apple, vai lá correndo comprar o celular novinho em folha, top de linha do mercado. E tem também quem fica dizendo que a galera tá sendo enganada pela empresa da maçãzinha. Você é burro, cara, que loucura. Mesmo nessa briga eterna entre defensores e haters do iPhone, o que importa no final são os números, e a gente vai falar de alguns deles aqui. No começo desse ano, durante todo o primeiro semestre de 2023, o iPhone 14 Pro Max foi o smartphone mais vendido no mundo. São 26 milhões e meio desse celular pelo mundo. E sabe quem é que segue ali no ranking em segundo lugar? Tenta adivinhar. Vai, se você chutou os outros iPhones, você acertou na mosca. Segundo lugar, iPhone 14 Pro com 21 milhões de vendas. O iPhone 14 ficou em terceiro com 16,5 milhões e até depois do pódio ele continua lá. iPhone 13 em quarto lugar com 15,5 milhões de aparelhos vendidos. Enquanto isso, o meu iPhone 11 tá lá no 10º lugar, mas tá valendo, vai. Os outros 5 lugares do top 10 são ocupados pela linha Galaxy da Samsung. Olha, a previsão é de que o novo modelo chegue conquistando o primeiro lugar dessa linha ainda no próximo ano. E mesmo antes do lançamento, a revista Forbes já especulava que esse poderia ser o iPhone mais caro da história, e não é que ela acertou, tem uma versão de 1.599 dólares. São quase 400 dólares mais caro que o último lançamento. Lembrando que 400 dólares está quase 2 mil reais, isso sem conversão de mercado e impostos. E o precinho aqui no Brasil? Pasme! R$ 13.999. Com esse preço, você garante 7 anos do meu curso que te ensina a programar qualquer aplicativo pro iPhone e pro Android. E ainda tem gente que prefere parcelar um iPhone em 24 vezes do que investir na sua carreira e que vai dar muito mais retorno. Mas cada um pode se enganar do jeito que quiser, não tô aqui pra julgar ninguém. Fora que aqui no Brasil os gastos não vão parar por aí não. Será que dessa vez vem carregador na caixa? Claro que não, mesmo depois da multa de 10 milhões de reais no Procon. Se bem que a Samsung também tentou entrar nessa moda e ainda bem que não pegou. O fone de ouvido só se for o sem fio. Se não for o original, pode saber que ele não vai funcionar tão bem também. E claro, a obsolescência programada. Um termo chique para dizer que seu aparelho tem data marcada para ficar velho e sair de linha. Inclusive, com a chegada do novo iPhone 15, os usuários do iPhone 8 já podem começar a se despedir das atualizações do sistema. Mas será que toda essa galera tá sendo enganada pela Apple? Seria esse um delírio coletivo em forma de consumo tecnológico, um segredo de marketing sobrenatural? Olha, provavelmente nenhuma dessas opções. O que acontece é quase um fenômeno social e econômico. Quando a Apple decide lançar o primeiro iPhone, que nem era o primeiro aparelho celular nesse estilo, tá? Mas talvez você não chegou a conhecer o BlackBerry ou o Palm Trio. Ele praticamente mudou a regra do jogo quando o assunto eram aparelhos móveis. O que fez o iPhone ser tão impactante foi a combinação de hardware, que é essa parte material, essa parte que a gente consegue pegar na mão, e o software, que são os programas, os aplicativos, basicamente o sistema que funciona tudo dentro do hardware. Tudo isso sim foi uma inovação e, claro, acompanhado de uma interface de usuário revolucionária. É por causa dele que hoje nenhum celular, pelo menos nenhum smartphone, tem um tecladinho físico. E você lembra do BlackBerry, Palm Trio? Enfim, imagina você usar aqueles tecladinhos para mandar uma mensagem no WhatsApp. Era uma experiência interessante e eu gostava. Mas olha só, pensa comigo, se todo celular hoje já tem touchscreen, bons hardwares, como é que o iPhone ainda consegue ter toda essa vantagem?
O segredo está na combinação do hardware e do software deles. Se eu te falasse para você pensar agora num celular Android, provavelmente você pensaria num Samsung, um Motorola, um Xiaomi, talvez alguns outros. Mas o contrário de Android não é o iPhone, mas sim o iOS, que é o sistema operacional exclusivo da Apple. E o segredo está aí, gente, na exclusividade. Enquanto todos esses outros hardwares funcionam com Android, só o iPhone pode funcionar com iOS e isso faz toda a diferença e deixa eu te explicar por quê. Quando um programador está construindo um sistema operacional, ele precisa que uma linguagem de programação fale tudo o que o software precisa fazer. E o software precisa conversar com o hardware. Isso de uma maneira que ele entenda exatamente o que precisa ser feito. No caso do iPhone e do iOS, a Apple, que não é bobinha, criou uma linguagem chamada Swift, que não tem nada a ver com a Taylor Swift, tudo bem? De novo, essa linguagem é exclusiva e só funciona no iOS e no iPhone. No caso dos celulares que usam Android, eles também têm uma linguagem oficial e definida, chama-se Kotlin. Mas então, cada aplicativo de celular é feito para o iOS e para o Android separado? É assim que funciona? Não necessariamente. Também existe o React Native, por exemplo, uma ferramenta de programação que funciona tanto para sistemas Android quanto para iOS. E eu já vi muitos apps super legais que funcionam perfeitamente usando essa ferramenta de desenvolvimento. Enquanto o Kotlin é a linguagem oficial, ela não é a única, existem outras que funcionam para o desenvolvimento do Android também. Mas acontece que quando um programador está desenvolvendo algo em Kotlin, ele pode estar criando algo para o celular da Samsung, da Xiaomi, da Motorola, então acaba que nenhum desses desenvolvimentos são exclusivos, e nada é feito pensado especialmente naquele aparelho. Até porque seria muito difícil considerar todas as variedades de hardware que existem para isso. Por exemplo, o tamanho da tela, a função da câmera, o sensor de chamada, cada celular do Android é diferente. Enquanto isso, o programador do iPhone tem todas as definições exatas de cada aparelho para poder construir um aplicativo. É um sistema, uma função e tudo isso vai funcionar perfeitamente naquele celular. Além disso que eu já falei, a Apple ela é muito rigorosa na segurança e autorização de qualquer novo aplicativo disponibilizado na loja de aplicativos oficial. Então, o programador precisa entender bem onde está pisando para lançar um novo app no iOS. No fim, o usuário sai ganhando sim com todas essas burocracias da Apple e quer saber de mais uma coisinha? Essa daqui é super polêmica, escuta só. Você provavelmente já ouviu falar que o Instagram funciona melhor no iPhone e isso é totalmente verdade. Historicamente, o Instagram foi lançado primeiro para o dispositivo iOS, antes de ser disponibilizado ali para o Android. Agora imagina só se você só pudesse usar o seu Instagramzinho aí se tivesse um iPhone ou um iPad. Você parece burro! E mesmo que a equipe do Instagram tente apaziguar as coisas dizendo que hoje em dia a diferença é quase imperceptível, não tem como a gente cair mais nessa, mas boa tentativa aí, tio Zuck. Agora pensa comigo, gente. Sério, o iPhone não tem a melhor câmera do mercado. Enquanto o iPhone 15 apresenta uma câmera de 48 megapixels, o Samsung Galaxy S vem com uma câmera principal de 200 megapixels. E para citar mais uma vez a Taylor Swift, olha só que surreal a imagem desse vídeo num show dela. Esse aí foi gravado com o S23 e pode ter certeza, nenhum iPhone vai conseguir uma qualidade de imagem igual a essa. Só que a pessoa que gravou esse vídeo não vai conseguir compartilhar nos stories do Instagram com essa qualidade. Talvez até por isso que esse vídeo viralizou ali no Twitter mesmo. Bom, esse é um exemplo super pontual de que as divergências técnicas de hardware e software fazem total diferença. E você pode preferir um ou outro, não tem problema nenhum. Agora, sabendo melhor sobre tudo isso, você entende que na verdade o lançamento do novo iPhone não é só sobre um simples o que foi lançado de fato. Assim como os novos celulares da Samsung também são modelos super incríveis e até superiores ao iPhone em alguns aspectos. Mas no fim do dia, isso está na mão dos profissionais de tecnologia que constroem os componentes dos dispositivos e principalmente dos programadores que fazem tudo isso funcionar fazendo do seu aparelho celular um smartphone de verdade. E sabe, eu como programador sou encantado por essas possibilidades e com elas eu posso sonhar muito mais longe sobre onde eu quero chegar. Eu quero investir cada vez mais na minha carreira, fazer quantos apps eu puder e melhorar ainda mais meu salário e chegar num cenário onde eu possa comprar quantos iPhones eu quiser sem me preocupar se vai estar mais caro do que o ano passado. E eu quero te convidar a viver esse sonho também. Vamos conhecer um pouquinho mais desse universo seguindo a gente aqui para mais assuntos como esse e eu te desejo um sucesso estilo Apple. Te vejo na próxima. Abração do Maicão. Tchau, tchau.